Olá, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família, uma transmissora da rádio, uma rádio do Sistema Rio Bonito de Comunicação. Aqui, seu amigo pastor Eurípedes, pela primeira vez, assumindo aqui esta bancada para poder com muita alegria transmitir hoje à noite para vocês a nossa pré-aula da EBD Betel. Desta feita, hoje nós vamos estar falando sobre os efeitos da salvação. Os efeitos da salvação na plenitude humana. Então, para você que é ouvinte aí da Rádio Paz FM, você que é professor, que é um amante do estudo da Palavra de Deus. Então, vocês que nos acompanham aqui agora pela rádio, aqueles que também agora nos acompanham aí também pelo Face, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe de uma forma toda especial. Esperamos que possamos nesta noite sermos, dentro da medida do possível, bastante sucinto, trazendo aqui uma palavra que possa auxiliar você, professor, que possa auxiliar você, aluno da Escola Bíblica Dominical, que possa edificar a sua vida. Você que é um amante da Palavra de Deus, fique aí conosco, não saia aqui, continue ouvindo a Rádio Paz FM, a rádio da família. Pois bem, meus queridos, vamos já aqui começar o estudo da nossa revista, da nossa pré-aula da EBD Betel. Então, os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que nos diz da seguinte forma: assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Esse é o texto áureo, é o texto âmago, que vai nortear aí toda a nossa lição. Então vai falar exatamente sobre essa questão de salvação, e quando a gente fala de salvação, vai girar tudo em torno também desse tema, que é o novo homem, o novo nascimento, e dizer que é o novo nascimento, o novo homem significa dizer também que uma vez nascido de novo, nós precisamos ter um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. A verdade aplicada aqui para nossa meditação é: quando o homem recebe a Jesus como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, aí nós estamos iniciando a nova vida. Aí começa esse novo nascimento. É quando nós nascemos de novo. Evidentemente que você teve uma data de nascimento, mas quando você aceita Jesus, é como que se você estivesse, querido, nascendo de novo, numa nova jornada, numa nova caminhada, graças a Deus. O texto de referência, amado, que nós vamos estar meditando e que tomamos como base, a bem da verdade é que ao transcorrer da lição, pouco nós tocaremos aqui neste salmo. Se nós tivermos um tempo depois de discorrermos, tem algo bastante interessante, aqui um alicerce poderoso para a edificação da nossa fé, que eu gostaria de estar aqui trazendo para os amados, que não foi abordado aqui na lição, uma vez se nós tivermos tempo suficiente e conseguirmos concluir a contento aqui a nossa lição, eu ainda volto aqui nesse texto de referência, porque tem algo poderoso da parte de Deus, de um ensinamento aqui que eu quero estar passando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Paz FM. Lido o texto aqui, vamos ler agora o texto de referência, em Salmos de número 51, os versos 1, 2, 11, 12 e 17, que diz-nos da seguinte forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim
um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Graças a Deus. Aí onde você está, não sei se é de praxe, hoje é a primeira vez que nós estamos aqui na bancada, assumindo esta bancada aqui, mas eu gostaria de estar fazendo uma breve oração assim introdutória para que Deus possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, que esta palavra possa vir de encontro ao seu anseio, à sua necessidade nesta noite. Aonde você está, se possível, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. É momento de oração. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade. Meu Deus, eu oro por cada irmão, por cada ouvinte, cada amigo, aonde ele possa estar, no aconchego da sua casa, no seu carro, lá na fazenda, aonde esta pessoa estiver agora, Senhor. Nós oramos e lhe pedimos a tua graça salvífica, que o Senhor possa estar alcançando cada vida, cada irmão, lá aonde ele estiver. Se porventura, Senhor, algum destes que agora nos ouvem se encontram afastados dos teus caminhos, meu Deus, toca no coração desta pessoa, fala a este coração nesta oportunidade, que a tua graça salvadora, esta tão grande salvação que um dia alcançou todos nós, possa, Senhor da glória, alcançar este teu filho, aonde ele esteja, e ao passo que nós estivermos ministrando a tua palavra, Senhor, esta palavra possa impactar, esta palavra possa trazer bálsamo, possa trazer alívio a um coração, ó Pai, que porventura possa estar sedento de ouvir a ti, Senhor. Cuida de cada um dos teus filhos, abre-lhes os entendimentos ou o entendimento para compreender a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Vamos agora estar entrando aqui a nossa lição, os efeitos da salvação na plenitude humana. A nossa introdução, queridos, aqui, que nós já queremos estar trazendo aqui para vocês nesta oportunidade. Ela vai estar nos falando da seguinte forma. Nesta lição, será enfatizado o tema da salvação e os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação: justificação e santificação. Meus queridos, dentro deste tema é importante nós salientarmos que desde que Adão e Eva pecaram, que desobedeceram ao Senhor, a realidade do pecado entrou no mundo. E dentro deste prisma, agora nós vamos estar aqui em toda a nossa lição, e dentro dos objetivos da nossa lição, nós precisamos destacar aqui que vamos estar expondo a origem e a natureza da salvação. Um outro grande objetivo que nós vamos estar estudando também na nossa lição é mostrar os resultados da nossa justificação. E por último, o objetivo aqui é ensinar acerca da bênção da santificação. Dentro desse processo, nós estaremos abordando aqui apenas dois aspectos. Dentro dessa questão aqui tão importante, desta tão grande salvação, os efeitos da salvação, vamos estar abordando dois temas que têm a ver com esta tão grande salvação, que é a justificação e a santificação. Pastor, mas nós temos pelo menos aí um outro aspecto, que é a regeneração. Eu, quando eu estudava, quando o pastor pregava, eu me lembro que o pastor falava da regeneração, da santificação e falava da justificação também, pastor. Aí só vai falar agora somente da justificação e a santificação. Pois bem, meu querido, é porque a doutrina da justificação, ela é tão complexa que se fôssemos aqui utilizar apenas um programa, não teríamos condições, por exemplo,
de esgotar todas as questões sobre isso. E da mesma forma também a santificação, e da mesma forma também a doutrina da regeneração. E se nós quisermos ainda sermos mais precisos, seria importante dizer, importante verificar, salientar aqui para os irmãos, no termo teológico, se você quiser ainda um quesito mais importante sobre essa questão de salvação, nós poderíamos ter aqui pelo menos mais outros, além desses três que eu acabei de falar, pelo menos mais dois ou três. Por exemplo, a teologia liberal, eles identificam dentro desse aspecto da salvação pelo menos 6 elementos aqui importantes sobre essa questão, que primeiro é a conversão, segundo a justificação, terceira a regeneração, quarto a adoção, quinto, a santificação e, por último, a glorificação, que é quando nós estivermos ali no braço, no seio do Pai, participando das bodas do Cordeiro, depois ali do juízo final, depois do trono branco, depois do novo céu, da nova terra, agora a Canaã celestial, aonde estaremos sempre para o Pai, lá nos braços do Pai. Ali todo esse período será o período agora da nossa glorificação, que é o último período. Mas não vamos nos ater a todas essas temáticas aqui, dada a complexidade de cada assunto que nós estamos aqui abordando. No ponto 1 da nossa lição, nós vamos falar agora desta grande salvação. Uma tão grande salvação. Em Hebreus, no capítulo de número 3, o versículo de número 3, ele vai exatamente falar sobre esta tão grande salvação. O superlativo tão aqui, ele denota que é muito grande, é grandiosa essa salvação. O processo, o plano de salvação foi algo grandioso, que foi plenamente preparado, muito organizadamente preparado lá no período da eternidade. Antes que tudo ainda fosse preparado, de forma que Cristo, ele já estava aqui no plano da salvação. Sobre essa questão de salvação, seria oportuno dizer que não podemos falar aqui sobre a salvação da humanidade sem ligarmos à pessoa bendita de Cristo, porque ele é o centro da nossa salvação. A doutrina da salvação, queridos, e quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando de doutrina bíblica. Eu digo isso porque às vezes as pessoas acabam por confundir. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, vocês não conseguem ouvir, mas nós estamos na companhia do amigo aqui, Pedro Mateus, e é uma pessoa que sempre a gente gosta de conversar e de falar. E eu não me lembro, mas acho que em algum ponto nós conversamos sobre essa questão de doutrina e costume. Porque existem os costumes que, na verdade, não são doutrinas. E tem costumes, por exemplo, que nós temos lá dos judeus, nós temos costumes de povos, línguas e nações. Mas o costume, ele nunca poderá ser identificado como uma doutrina, a não ser que ele tenha 2 ou 3 versículos que o justifique. Do contrário, apenas será um uso e um costume local. Então, as doutrinas bíblicas, primeiro, para ser doutrina bíblica, ela precisa ser tridimensional, ou seja, ela tem que ter pelo menos 3 versículos, no mínimo, só a partir daí que poderia e que pode ser tratado como, de fato, uma doutrina. Então, a salvação, não só 3 textos, mas ela é permeada em toda a Bíblia, e por isso que é a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, porque temos muitos versículos, e por ser muitos versículos, aí então são considerados como doutrina. Um versículo isolado jamais poderá ser entendido e compreendido como sendo uma doutrina. Então, às vezes, alguém pega assim, olha, o culto de doutrina, e o culto de doutrina falou só disso, disso e daquilo, falou mais de uso e de costume, então ele estava falando, às vezes, de uso e de costume, e não de doutrina bíblica. Mas é uma questão que a gente não quer entrar aqui, nem dizer o que é certo, o que é errado, é apenas mesmo para nós aclararmos dentro da nossa mente o que é doutrina, o que é costume e o que precisa ter para ser doutrina. Precisa ser tridimensional, pelo menos, no mínimo, 3 versículos bíblicos aí, para abordarmos um tema como sendo ele doutrina.
Já vamos aqui, queridos, para 1.1, sem perca de tempo, para aqui na nossa lição 1.1, onde nós vamos estar tratando a origem da nossa salvação. No ponto 2, nós vamos estar falando da natureza da nossa salvação, ou a origem. Primeiro aqui 1.1, a origem da nossa salvação, 1.2, a natureza da salvação e 1.3, a eleição divina. Aqui talvez eu precise, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, me deter um pouco mais de tempo para conversar com vocês. Então nós vamos destinar um pouquinho mais de tempo aqui nesse primeiro tópico, porque ele requer um pouco mais da nossa atenção. E uma vez entendido esse primeiro tópico, por certo, você já terá aqui a luz do fim do túnel e não terá nenhuma dificuldade, por exemplo, para compreender o tópico de número 2 e o tópico de número 3, porque, na verdade, ela só é uma mera explicação daquilo que já foi tratado aqui no tópico de número 2. Então, quando nós vamos falar aqui da origem da nossa salvação, eu estou falando da fonte da nossa salvação. E qual é a fonte da nossa salvação? Queridos, a fonte da nossa salvação, nós precisamos ter isto em mente. A fonte da nossa salvação, ela provém de Deus e não do homem. Não é por mérito do homem. Esta tão grande salvação, nós precisamos entender e compreender que ela vem de Deus, do próprio Deus. Ou seja, qual é, pastor, a fonte, então, da nossa salvação? Ora, a fonte da nossa salvação vem de Deus, provém de Deus e é para Deus e por Deus. O fato do homem ter caído lá no Jardim do Éden, lembra? Ele trouxe um enorme prejuízo mesmo para a raça humana. Evidentemente que Deus, quando ele faz o homem, ele cria todas as coisas em redor e em torno deste homem, ele tinha um projeto para esse homem. E o interessante é que o homem gozava de grandes privilégios. O homem estava no Éden, ele tinha total comunhão com Deus, ele tinha total comunhão com a sua esposa, os animais, e estava em perfeita sintonia com todas as obras da criação. Mas o homem agora caiu, o homem agora falhou, o homem agora pecou, o homem agora está debaixo do jugo, agora do pecado, porque quando esse homem cai, ele perde várias prerrogativas, e aqui não vamos nos deter aqui sobre as prerrogativas, por exemplo, que esse homem perdeu. Vamos nos ater mais aqui tão somente sobre a salvação, ou o plano de salvação, regeneração para resgatar este homem agora que pecou, que falhou, e agora todos nós, cordeiros, coparticipe. É por isso que a Bíblia ela vai nos dizer que todo o homem pecou, todo o homem falhou. O único que não falhou, o único que não pecou foi Deus. Em Lucas, no capítulo de número 1, o verso de número 68 e 69, ele vai nos dizer da seguinte forma: bendito o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O verso 69, ele vai dizer: nos levantou para uma poderosa salvação de Deus, servo de Davi. Ele levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. De quem estava falando aqui? E de que casa de Davi? É porque Jesus ele é da raiz de Jessé, da linhagem de Jessé, da casa de Davi. Então, de onde veio esta poderosa salvação? Da parte de Deus, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Se não vejamos ainda no capítulo de número 2 e o versículo de número 11, nós vamos estar vendo aqui da seguinte forma: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Queridos, que coisa gloriosa, porque a graça de Deus, ela se manifestou,
trazendo salvação para todo homem. Qual é a graça de Deus que se manifestou? O Jesus Cristo, o seu Filho. Então Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. E o interessante é que o texto deixa claro que não apenas o judeu, não apenas a linhagem ali do povo hebreu, mas a todos os povos, línguas e nações, bárbaros, citras, todos quantos aceitassem a Jesus, por intermédio agora de Jesus, todos estes seriam salvos. Nós vemos também em Marcos, no capítulo de número 15, a partir do verso 15, vai dizer assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então este evangelho é para todo aquele que crer. Não importa se grego, se bárbaro, se judeu, se citra, se romano ou não. Todos quanto aceitarem esta tão grande manifestação que foi manifestada, agora poderão ser co-herdeiros de Deus, serem chamados filhos de Deus. Mas como que se deu esse plano de salvação? Ou como esse plano de salvação, pastor Eurípides, ele foi elaborado? Isso precisa estar bastante claro aqui em nossa mente, e talvez aqui esteja a parte mais complexa, e eu quero que você dobre agora a sua atenção, porque eu tenho algo aqui muito importante para falar. Lembra que no iniciozinho, quando nós aqui falamos, lembramos que esse plano de salvação ele foi elaborado, meticulosamente preparado em seus mínimos detalhes, já desde a eternidade. Então percebam que Deus ele não foi pego aqui, na verdade, de surpresa, de jeito nenhum. No 1.2 nós vamos entender e vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu preciso deixar bastante claro na sua mente uma coisa, é que Deus não foi pego de surpresa. E por não ter sido pego aqui de surpresa, e eu preciso analisar agora esse aspecto aqui, como é que ele não foi pego de surpresa, pastor Iri? Porque Deus ele é atemporal. O que significa dizer que ele é atemporal? Porque Deus ele é onipresente. Ele não fica preso nas circunstâncias e limitação do tempo. De jeito nenhum. Ele é atemporal. Isto significa dizer que Deus, ele tanto pode estar nesse momento visitando lá o nosso passado, ele pode estar aqui ao mesmo tempo no nosso presente, e ele pode estar visitando, inclusive, o nosso futuro. Isto é tão verdade que lá em Jeremias, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5, ele vai dizer que antes que tu foste formado, eu já te conhecia, e antes que tu saísse a madre da tua mãe, eu te escolhi, eu te santifiquei como que? Como profeta às nações. Isso significa dizer que Deus, na sua presciência, ele conhece todas as coisas. Então Deus, querido, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que o homem cairia, ele sabia que o homem falharia, ele tinha certeza que esse homem, ele entraria no processo de decadência. Não é que Deus criou o homem para ele falhar, não é que Deus criou o homem predestinando ele para cair no pecado, não. Ele apenas fez o homem e ele dotou o homem de um livre arbítrio. Nessa semana, alguém conversava comigo e disse, pastor, existe a palavra livre arbítrio na Bíblia? E eu digo, olha, meu querido, no hebraico e no grego você não vai encontrar a expressão livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele está presente em toda a Bíblia, quando Deus deixa a escolha ao homem. Então, às vezes não está a palavra, mas em sua essência, o livre-arbítrio, ele permeia toda a Bíblia Sagrada. Então, eu explicava ali para aquela pessoa, porque às vezes alguém defende a linha calvinista, outro defende o arminianismo, e nós aqui, dentro da nossa escola de interpretação, defendemos aqui a linhagem ou a linha
aqui arminiana, mas embora que temos muitos aspectos interessantes, inclusive no calvinismo, mas um dos principais pontos divergentes aí entre calvinistas e arminianistas seria essa questão aí do livre-arbítrio, que Deus predestinou uns para isso ou para aquilo, e eu, dentro da minha lógica, dentro da minha concepção, eu não consigo enxergar exatamente porque Deus, ele dotou ao homem desse livre-arbítrio, ou seja, a escolha. Então Deus dotou o homem. Deus não fez o homem para ir para o inferno, Deus não fez o homem para que ele sofresse, Deus apenas fez o homem e colocou no homem essa questão do livre-arbítrio, o de escolha. Aí alguém quer se prender, mas não tem esta palavra no original, essa palavra livre-arbítrio. Pelo amor de Deus, meu irmão, você já prestou atenção? Vai lá, por exemplo, e tenta estudar o hebraico. Você vai estudar o hebraico lá 10 anos e você ainda não vai compreender todas as nuances, porque é uma língua, na verdade, muito difícil de ser estudada. Haja vista que se você for olhar, por exemplo, os originais, naquela época, nos seus originais, nem existiam ainda os sinais maçoréticos. E o que são os sinais maçoréticos? Na verdade, eles, se você for olhar lá no desenho, são pequenos pinguinhos em cima de uma vogal, ou de uma consoante ou outra, e vai estar ali um pinguinho, 2 pinguinhos. Aquilo ali são os sinais maçoréticos, e os sinais maçoréticos são para estar delimitando o que seria para nós vogais. Então, no original não existia nem estes sinais maçoréticos, que já entrou agora, já depois de Ben-Gurion, já bem agora no movimento já sionista, então que vai entrar agora essas questões dos sinais maçoréticos. Ainda com os sinais maçoréticos é muito difícil, é muito pouco provável que alguém viva lá 20 anos e não vai conseguir falar o hebraico como aqueles que lá estão, que residem ali. E imagine lá no passado, porque uma letra, por exemplo, ela queria dizer pelo menos 4 ou 5 palavras, porque no nosso alfabeto A é A, B é B, C é C. No hebraico lá, como só existia consoante, por exemplo, como é que vai falar Eurípides Venâncio só com consoante sem nenhuma vogal? Imagine como é que nós falaríamos Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, somente com consoante sem nenhuma vogal. Olha o tanto que é difícil, e uma letra significava pelo menos 5 ou 4 palavras. Então, evidentemente que existia uma escassez muito grande ali de palavras, ou palavras que nem existiam naquela época ali. Mas ainda que se não tem no original a palavra livre-arbítrio, nós temos a palavra que o homem é dotado de escolha. E dotado de escolha é a mesma coisa, querido, que nós disséssemos que alguém tem aí o livre-arbítrio para escolher. Uma vez entendida essa questão, o homem, ele tem esse livre-arbítrio. Então, dentro desse livre-arbítrio, Deus, pela sua presciência, visitando o passado, estando no presente e conhecendo o futuro, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem falharia, sabia que o homem cairia, sabia que o homem iria entrar em condenação por causa disso daí. E por causa de tudo isso, ele preparou um plano. E quando, querido, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos prestar atenção que Jesus morreu há pouco mais de 2000 anos atrás. Agora, eu quero dizer para você que Jesus, ele não morreu há 2000 anos atrás. Existe até uma música que Raul Seixas cantava lá, negócio de 2000 anos atrás, aquele herético. Então ele até fazia um trocadilho que não tem nada a ver aquela música, mas o interessante é que Jesus, queridos, ele não morreu há 2000 anos atrás. Jesus, ele morreu lá na eternidade. Pastor Eurípides, o senhor está louco? O senhor pode provar isso? Claro que posso, querido. Se você não vejamos, você pode analisar lá em Apocalipse, no capítulo de número 13, e o versículo de número 8 vai estar falando lá, inclusive, a respeito da besta, onde vai dizer da seguinte forma, que eles adoravam a besta. Então, adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos os nomes não estavam escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui, evidentemente, que você sabe que está falando no período da grande tribulação, e aqui não é uma aula de escatologia. Mas percebam que aqueles que
que não adoraram uma besta e que os nomes dele não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, nós vamos observar que aconteceu uma coisa aqui terrível. Então aconteceu algo terrível àqueles que não tinham o nome dele escrito no livro da vida. Então existe um livro da vida. Se você tem aqui um livro de membros na sua igreja, na igreja física, a igreja universal, a igreja espiritual, ela também tem um livro, só que é chamado o livro da vida, meu irmão. E se teu nome não estiver escrito no livro da vida, não tem choro, não tem remédio. Então a passagem está garantida direitinho, sem curva, para o inferno, e para lá Deus me livre, nenhum de nós queremos estar lá. E para ter o nome escrito no livro da vida, precisamos ter uma vida reta, precisamos ter uma vida de temor aos pés do Senhor Jesus. Mas o que eu quero enfatizar, uma coisa que talvez passou desapercebido aqui, é que em Apocalipse, no capítulo de número 13, o verso 8, no finalzinho está dizendo aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, que cordeiro é esse que foi morto desde a fundação do mundo? Está falando de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Se você quiser ver ainda, lá no capítulo de número 1 e o verso de número 18 a 20 de 1 Pedro, ele vai estar falando desta grande salvação por intermédio deste cordeiro aqui. Se não vejamos, o texto ele vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver. Aí o verso 19 ele vai dizer, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Aí o verso de número 5, que é revelador, ele vai dizer, o qual foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado a vós nos últimos tempos por amor. Oh, aleluia! Vocês perceberam o qual foi conhecido antes aqui. Se lá em Apocalipse diz que foi desde a fundação do mundo, aqui Pedro, no capítulo de número 1, 1 Pedro 1, o verso 19 e 20, vai ser mais claro ainda, é que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Pastor, mas Jesus ele morreu na cruz do Calvário há pouco mais de 2000 anos atrás. Sim, meu querido, mas nós estamos falando aqui de uma presciência. É que Deus ele não foi pego de surpresa. É que Deus, já sabendo de tudo isso, ele já arquitetou um plano. Eu até vi um outro pregador há alguns anos atrás, até um famoso pregador, e ele dizia como que se Jesus estivesse sendo forçado, aí pega aquela passagem, a quem enviarei, quem há de ir por mim, e que Jesus foi forçado, Jesus não queria vir, não, irmão. Então eu acho que o pregador ali exagerou, o pregador ele fantasiou um pouco, conjecturou muito além da conta. Então, porque não é concebível essa interpretação na Bíblia. Jesus sabia da sua missão, ele sabia do projeto de salvação. Pastor Eurípides, então esse projeto já estava formado, arquitetado? Sim, querido. Esse projeto de salvação, ele ainda foi criado na eternidade. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a isso, Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Em João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1 e 2, vai explicitar isso de uma forma muito clara. Vai dizer da seguinte forma, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ainda vai explicar ainda que todas as coisas, interessante aqui é que é coisas visíveis, invisíveis, criaturas animadas e inanimadas, vertebrados e invertebrados, tudo quanto existe na natureza, tudo que existe no universo, aqui está englobando tudo
tudo quanto existe, sem ele, sem Jesus, sem o Verbo, sem Jesus, nada teria sido feito, porque Jesus é o Verbo, porque Jesus é a palavra. Se não vejamos no capítulo de número 19, muitos de nós às vezes conjecturamos e falamos que o nome mais apropriado para o Messias, para o Emanuel, para o Cristo é Jesus, mas na verdade nós vamos observar que João, lá na ilha de Pátimo, o apóstolo do amor, que além de Apocalipse escreveu João, escreveu também 1º, 2º e 3º João. Deus revelara muitas coisas para esse homem, e Deus revela no cavalo branco. Este que está montado no cavalo branco é Jesus de Nazaré, e nós vamos entender, e o apóstolo fala ali, o apóstolo do amor, recebendo a revelação na ilha de Pátimo, ele diz que o seu nome era a palavra de Deus. Então Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo. Tudo quanto foi feito, sem ele nada teria sido feito, querido. Então Jesus, ele é Deus. Agora ele é um mistério oculto, porque Deus é Espírito, porque Jesus é Espírito. Nós entendemos, por exemplo, que Satanás, quando ele desejou o trono, e aqui eu preciso ser um pouco mais, estamos aprofundando aqui para que não fique dúvida, porque quando Satanás, ele tem um sentimento aqui, ele olha, de que é que ele tem inveja, o que é que ele tenta usurpar? É o trono de Deus? Não, ele vai tentar usurpar o trono que estava à direita de Deus, e percebam que o trono que estava na direita de Deus estava desocupado. E onde é que Jesus estava? Jesus, ele estava no seio do Pai. Jesus, ele estava no seio do Pai, conforme se nos diz a palavra de Deus em Colossenses 1:26, em Efésios, em Colossenses 1:26 vai dizer desse mistério oculto, o mistério oculto que esteve oculto em segredo durante muitos séculos e gerações, agora foi revelado aos santos. Que mistério era esse que estava no seio do Pai? Era Jesus. Ele estava oculto. Nem Lúcifer conhecia, nem ele sabia, porque estava escondido no seio do Pai. Em João 1:18 vai dizer assim, olha, ninguém jamais viu a Deus. Então é bem claro, ninguém jamais viu a Deus e nunca tinha visto a Deus. E de que Deus ele está falando? A sequência do versículo vai dizer, o Filho unigênito que estava oculto aonde? No seio do Pai. E agora João Batista o revelou. Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Isto é tão verdade, irmãos, é que Satanás, ele conhece a Bíblia, ele sabia que o Messias viria, se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Ele sabia de um plano de salvação, mas ele não sabia ainda e não tinha certeza, por exemplo, que era Jesus. Se não, vejamos, porque ao passo que iria sempre passando, ele observava, olha, esse aqui não é o Messias, porque ele falhou aqui, porque houve uma promessa. Lá em Gênesis nós vamos observar, e ali é a tipologia de Cristo Jesus, porque se não vejamos, nós vamos observar que ali, naquele texto, naquele momento, ali está Isaac, está Abraão, e nós vamos observar que ele sobe ao monte para sacrificar, no Monte Moriá. E ali, quando eles chegam no Monte Moriá, quando já está tudo preparado, o holocausto, a lenha, está ali prestes Isaac a ser sacrificado, Isaac faz uma importante pergunta para Deus, ou para o seu pai. Ele diz, meu pai Abraão. E percebo que ali havia uma educação muito grande, um diálogo ali se percebe entre eles. Então Isaac diz, meu pai Abraão. E Abraão, olha, com a educação de um pai para o filho, disse assim, eis-me aqui, Isaac, meu filho. Então ele disse, meu pai, eu estou vendo o cutelo. Meu pai, eu estou vendo a lenha. Está tudo muito bem preparado, o altar para o sacrifício. Mas me responde uma coisa, papai, aonde está
o cordeiro para o holocausto. Seu pai, com o coração dolorido em lágrimas, porque sabendo que seria ele o seu filho, que seria sacrificado, que seria este filho, o filho da promessa, que Deus fizera a ele. Por isso, esse homem é o nosso pai na fé. Olha a fé deste homem. Ele não retrocedeu. E ele diz uma profecia, diz: olha, meu pai, olha, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus ao falar sobre isso, porque esta pergunta ecoou e ainda ecoa nos dias atuais, e ecoou muito fortemente também ao passo da vinda de Jesus, há 2000 anos atrás. Então o cordeiro estava ali. É por isso que seu primo, que quando ele ver Jesus, João Batista, que era primo de Jesus, ele vai dizer uma frase que você, de repente, nem entende direito, mas se você entende de Páscoa, se você entende, se você nunca ouviu falar, por exemplo, do sacrifício, ou lá no livro de Levítico, onde vai falar a respeito de todo aquele sacrifício de um cordeiro, o bode emissário, o que levava a culpa, a expiação, que havia um sacrifício que precisava de um animal ser imolado. Então perceba que todo o Velho Testamento ele vai girar em torno desta figura do cordeiro, porque um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro imaculado, incontaminado, precisava morrer, precisava ser sacrificado para a purificação dos pecados, tanto do sacerdote anualmente, como também de todos aqueles judeus que ali acreditavam, os israelitas, que eram filhos de Deus. Agora percebam que Jesus ele é esse cordeiro, que já foi morto antes da fundação do mundo, conforme Pedro 1:20 nos diz, conforme diz nos Apocalipse, no capítulo de número 13 e versículo de número 9, esse cordeiro que foi morto. Agora, quando João Batista pega, ele o revela da seguinte forma, e ele vai falar em hebraico dizendo: Seam Elohim Noterhatá Meulam, Seam Elohim Noterhatá Meulam. Ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro, todas as profecias estão se cumprindo nele. Eis aí o Messias prometido, o Jesus Cristo de Nazaré, que veio resgatar o seu povo, que veio libertar o seu povo, que veio trazer uma tão grande salvação para toda a humanidade. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então Satanás não sabia, e é tão verdade que lá no capítulo 4 ali de Mateus, quando a tentação de Jesus do deserto, aonde ele vai testar Jesus, ele diz: olha, se tu és realmente o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Agora, pede que essas pedras se transformem em pão, salte aqui desse precipício. E Jesus, ele sempre tinha uma resposta. Então, se ele tinha uma dúvida, a partir daquele momento ele já não tem mais. Então ele sabe: olha, realmente esse aí é o Messias prometido. Mas até o próprio Satanás não tinha certeza que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Então por isso, se o próprio Satanás, conhecendo toda a história, se Lúcifer, que conhece toda a história, ainda tinha dúvida que Jesus poderia ser o Messias prometido, o Filho de Deus, quando dirá os judeus? É tão verdade que eles aguardavam Jesus em outro aspecto. Mas eu preciso, e a gente precisa correr um pouquinho mais, nós nos detemos aqui um pouquinho nesse tópico para você entender sobre essa grande salvação, e que na verdade, meus amados, queridos, diletos irmãos, esta salvação, esse projeto já foi preparado há muito tempo lá atrás, antes ainda da eternidade, ou no período da eternidade, porque a eternidade existe o que é eterno, e Deus ele é eterno, e existe a eternidade. O eterno criou a eternidade. Logo, a eternidade, ela não tem fim, mas ela teve um começo, porque ela foi criada por um Deus eterno, e foi dentro da eternidade que Deus cria agora
este plano de salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós temos aqui 3 deuses? Não, um único Deus. Porque assim como nós somos uma tricotomia, assim Deus também tem a sua tricotomia. Perceba que eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Com esse corpo terreno aqui, que um dia ele voltará para o pó, porque do pó ele veio, então eu sou tricotomo, eu tenho esse corpo, e que ele vai para a terra, e ele é mortal, ele tem um fim, mas a minha alma é eterna, o meu espírito é eterno, e com a alma eu tenho as emoções, a minha persona, a minha psique, eu comunico com as coisas terrenas, e com essas coisas terrenas, com esta emoção, é por isso que você vai observar o salmista, por exemplo, dizendo, olha, bendize, ó minha alma, ele conversando com a própria alma. Nós vamos observar, em um outro ponto, o salmista também dizendo, porque te perturbas, ó minha alma, sabia, parece coisa de doido, mas a gente conversa com a nossa alma e diz, olha, alma, te acalma aí dentro, não te perturbe, espera um pouquinho mais e você vai ver Deus sendo glorificado. Então, com a alma nós sentimos as emoções, com a alma nós comunicamos com o Espírito. E Deus, por sua vez, ele não comunica nem com o nosso corpo e nem comunica com a nossa alma, mesmo ela sendo eterna. Mas Deus ele vai comunicar com o Espírito nosso, porque Deus é Espírito. Então Deus, e é por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e testifica que nós somos filhos dele. Então Deus ele não vai comunicar com o corpo, não vai comunicar com a alma, mas ele comunica com o espírito, porque Deus é espírito. Não importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é nesse plano físico, não é ligado aqui na terra, não conversa com a alma, porque a alma ainda está ligada às coisas aqui terrenas. Agora, quando nós tivermos um corpo glorificado, quando Jesus vir arrebatar a igreja, aqueles que estiverem no túmulo, diz que quando eles subirem, quando nós formos arrebatados, nós vamos ser transformados em um corpo de glória, um corpo incorruptível. Aí sim, agora esse corpo incorruptível, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, ele vai ser eterno também. Então continuaremos essa tricotomia. Então Deus Pai é a mesma coisa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é a mesma pessoa. Então você já pensou, quando eu falo que eu tenho um corpo, quando eu falo que eu tenho uma alma e quando eu tenho um espírito, são 3 pessoas dentro de mim? Não, é uma única pessoa. Mas eu sou tricotomo, eu tenho corpo, eu tenho alma e eu tenho espírito. Deus é a mesma coisa. Então, se a alma é o elo de ligação com esse corpo, como espírito, o Espírito Santo ele é o elo de ligação entre o Filho e o Pai, e assim por conseguinte. É só para ficar mais claro aqui e você entender a respeito aí dessa tricotomia dentro do plano de salvação do homem, dizendo que Deus, na sua presciência, Deus Pai, Deus Espírito Santo, estava desde o início, arquitetou todo este plano de salvação para todos nós. No ponto 2 aqui da nossa lição, e nós já vamos ter que caminhar um pouquinho mais, nós chegamos aqui um pouquinho atrasado, queridos, já meio que em cima da hora, porque estávamos no aniversário da nossa esposa. Nesse momento está acontecendo ali um delicioso jantar. Eu preciso ser aqui o mais rápido e sucinto possível para tentar concluir aqui a nossa lição. Então vamos caminhar um pouquinho mais rápido aqui agora. 1.2 da nossa lição, ela vai falar da natureza da nossa salvação. A natureza da nossa salvação, ela envolve o quê? Atos e processos, elementos da nossa fé cristã. Então são os elementos, são os atos, são os processos dentro da nossa fé cristã. Por exemplo, no passado, essa salvação era efetuada de que forma? Na justificação do pecador, tendo a sua origem na graça de Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, morrendo ali na cruz do Calvário. No segundo aspecto aqui importante, a nossa salvação no presente, ela é efetuada através de quê? Através da santificação diária na pessoa humana, onde nós somos transformados
de glória em glória, conforme se nos diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo de número 18. Glórias a Deus por isso. Então é nesse processo diário, contínuo, no tempo presente, que eu vou me santificando, que eu vou me aproximando, que eu vou tendo intimidade com Deus, que eu vou me consagrando, a cada dia me torno mais íntegro, de caráter ilibado. Então vai trabalhando esse processo de santificação. Então esse processo, a natureza da nossa salvação, ela se processa desde o tempo, na observação como a gente observava lá no passado, a gente observa ela agora no presente, e como ela será agora no futuro. A salvação no futuro, ela será efetuada na glorificação, a saber, na redenção do nosso corpo. Lucas 21, 28, Romanos 8 e 23 vai falar a respeito disso. Então, quando a gente fala da natureza da salvação, e vai envolver todo esse processo aí, dos atos e dos processos aí, de tudo que envolve aí a nossa fé cristã, o plano de redenção e tudo mais aí. 1.3 da nossa lição, eu preciso dar uma triscadinha e complementando aqui, a gente fecha a lição porque ela vai dar a base aqui para os outros tópicos aqui presentes. A eleição divina. Efésios, no capítulo de número 1, e o versículo de número 4 a 6, e o versículo 11 vai dizer da seguinte forma: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, nos predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus Cristo nosso Senhor, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então somos filhos de Deus por adoção. Então esta eleição aqui, queridos, a gente precisa entender, e só para aclarar aqui, quando a gente fala sobre essa eleição divina, algumas coisas precisam ficar muito claras em nossa mente. O que precisa ficar claro na nossa mente? Primeiro, é que qualquer estudo sobre a eleição divina, você precisa ter em mente uma coisa: qualquer estudo sobre a eleição divina que não partir na centralidade da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, ele tem ponto passível de discussão, e a gente pode ter séria dúvida, porque qualquer eleição divina que não tiver Jesus como centro, a gente já deve ter preocupação, porque ela não tem base sólida por si mesmo dentro da palavra de Deus. Dentro dessa questão sobre a eleição divina, uma segunda coisa que precisa ficar claro é que essa eleição, ela se deu antes da criação do homem, conforme nós já falamos aqui. Terceiro, essa eleição divina, queridos, ela não foi um fato, um plano emergencial. Como nós falamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não foram pegos de surpresa. Uma outra coisa que precisa ficar bastante clara aqui, um quarto ponto, é que Deus, na sua presciência, ele já tinha preparado um plano de salvação, de resgate para a humanidade. Se não vejamos, olha lá, alguém pergunta, mas existia um plano de salvação para os ímpios lá no Velho Testamento? Claro que tinha. Se não vejamos, olha mesmo lá, quando aquele homem vai pregar, o profeta Jonas vai pregar para a cidade de Nínive, são poucas as palavras, e ele prega o arrependimento, mas de fato Jonas não queria que o povo ali se arrependesse. Mas perceba que dos quase 500 mil moradores que ali residiam, aquelas pessoas tão sanguinárias se arrependeram, se vestiram de pano de saco, não eram judeus, não era da linhagem judia, não eram descendentes de Abraão. Contudo, ali eles receberam uma salvação da parte de Deus. Ali já nos mostra um plano de salvação, e nos mostra que Deus, ele tinha um projeto de salvação, não apenas com o povo judeu, para os seus descendentes, mas ali também para toda a humanidade. Isso já está presente ali, você já vai observar ali exatamente também no livro de Jonas esse desejo, esse projeto que Deus estava em plena execução, e ele agora completado através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Um quinto ponto que precisa estar bastante claro também na sua mente, é que a salvação, ela não é mérito humano, e sim, ela vem por intermédio de Deus, através da morte salvífica de Cristo Jesus ali na cruz do
Calvário. Esse é um ponto que precisa ficar claro. Tem um outro ponto que precisa ficar bastante claro também, é que a soberania divina de Deus, ela coexiste com o quê? Com livre-arbítrio. E aqui está o ponto de principal divergência. E eu paro aqui, porque não dá tempo mais aqui para nós conjecturarmos, a gente só vai ler aqui rapidamente já o tópico 2 e o tópico 3 e encerrar aqui a nossa lição, porque ainda hoje eu ainda volto para os braços da minha amada, para o aniversário que está acontecendo ali na nossa congregação, em um local lá bastante espaçado e sem aglomeração, com muitas cadeiras, espaço amplo, e eu quero ainda estar participando do jantar ali com a minha esposa. Já vamos estar concluindo por aqui, mas eu não posso de maneira nenhuma sair daqui sem deixar isto aqui claro na sua mente, porque existe essa questão da concepção aqui calvinista e também a interpretação aqui arminianista da qual nós defendemos. Percebam que para o calvinismo essa eleição ela já está predestinada. Era como que, por exemplo, quem é uma vez salvo, para sempre será salvo. Existe essa eleição ali. Então entendam e percebam que aqui está o ponto passível de discussão, essa questão do livre-arbítrio. E eu quero crer, e eu fico bastante seguro em cima deste ponto aqui, da seguinte forma, é que Deus, querido, ele não fez o homem para levá-lo para o inferno. Deus, ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para mim. O inferno não foi feito para você. E é por isso que eu discordo muito desse ponto. Eu respeito a linha calvinista por demais. Tem vários pontos ali. E eu preciso entender que naquela época não existia Google, não existia tudo de recurso que nós temos hoje. Aquele homem, ele faz um dos seus principais exemplares, mais de 6.989 páginas. Jacó de Armínio, a mesma coisa. Que homens extraordinários. Eu vejo aí arminianistas e calvinistas brigando, então eu percebo que às vezes é mais alguém por ignorância, mas pessoas que são mais estudiosos não entram nessa questão, porque os pontos divergentes ali são muito pequenos, e eles acreditam na pessoa bendita de Cristo Jesus, então o único ponto divergente é nisso daqui. Agora, o interessante aqui, importante ratificar para os irmãos, é que a nossa salvação, ela vem por intermédio de Cristo Jesus, através da nossa fé crendo e através também das nossas obras. Isso significa dizer, e é importante você lembrar que você deve escolher, a questão importante é você ser honesto. Você precisa ser honesto, você precisa ser íntegro, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso. E você, querido, não pode perder. Então santifique a sua vida, consagre a sua vida. Então você precisa ser regenerado no processo de santificação que ele é diário, se aproximando com Deus. Porque quando você consagra a sua vida, que você se separa para Deus, e este é o ponto aonde vai estar abordando agora enfaticamente aqui o capítulo, ou o tópico de número 2, os resultados da santificação no tópico 3, e no tópico 2 aqui, os resultados abençoadores da nossa justificação. E através desse processo aí, que a gente vai a cada dia nascendo de novo. Pastor, como é que eu pavimento? Como é que eu solidifico a certeza da minha salvação? Eu quero deixar aqui para vocês, para a sua meditação, não vamos ter tempo de conjecturar sobre ele, mas vou deixar apenas Colossenses, no capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 14. Isso eu sei ele de cor, não vou conseguir passar aqui rapidamente para você, mas somente os primeiros versículos ele vai dizer da seguinte forma: se você quiser ter uma vida reta, temente, leia o capítulo 3 aqui de Colossenses, que você vai descobrir o que é um novo homem, uma nova criatura, porque é do novo nascimento que vai tratar aqui o capítulo de número 3. Ele vai dizer da seguinte forma: portanto, se ressuscitartes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde
Cristo está assentado à destra de Deus. Quando ele diz, portanto, se ressuscitar, está aqui o novo nascimento, porque para ressuscitar, primeiro precisa morrer. Morrer para quê? Morrer para o mundanismo, morrer para a vaidade, morrer para tudo quanto é contrário à vontade de Deus, morrer para tudo quanto não presta, morrer para facção, emulação, divisão, ciúme, discórdia, ódio, rancor, tudo isso precisamos morrer. Portanto, se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O verso 2 vai dizer, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. O verso 3 vai completar dizendo, porque já morrestes e agora a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Aí o verso 4 lindo, ele vai dizer, e quando Cristo se manifestar, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestarei com ele. Está falando aonde? Quando vai se manifestar? Quando Cristo vir arrebatar a sua igreja, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória, encontraremos com ele com o corpo glorificado. Aí o verso 5 ele vai dizer da seguinte forma, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a face da terra, a qual é a impureza, a prostituição, o apetite desordenado e a vossa vã maneira de viver e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O verso 7 diz, no qual em outro tempo, lá no passado, andáveis vivendo. Aí o verso 8 vai dizendo, portanto, portai-vos como santo eleitos e despojai-vos de toda ira, de toda cólera, de toda maledicência e de toda palavra torpe. O verso 9 vai dizer assim, não mentais uns aos outros. Por quê? Porque vos despistes do velho homem. O verso 10 vai dizer assim agora, e já vos vestistes do novo, feito segundo e conforme a imagem e semelhança de Deus. O verso 11, o qual, unidos em Cristo, todos em Cristo, quer seja bárbaro, citra, grego, bárbaro ou romano, servo ou livre, todos estaremos unidos em Cristo. Olha só, todos unidos em Cristo. O verso 2 diz assim, portanto, revesti-vos e portai-vos como santos, eleitos e amados do Senhor, revestindo-vos das entranhas de mansidão, benignidade, temperança e domínio próprio. Das entranhas é algo que vem de dentro, é do seu interior. Você ressuscita primeiro aqui dentro para externar para fora. E assim a sequência do versículo que vai falar do amor, que é o vínculo da paz. Então quero resumir aqui, se você entender tudo isso que nós acabamos de falar, meu amado e querido irmão, ninguém pode impedir a sua salvação. Se você acredita em Deus, se você é um bom homem, se você é uma boa mulher, se você está seguindo os passos do Senhor, seguindo a Bíblia, uma salvação linda e maravilhosa aguarda você, espera por você. No tópico 2 aqui, vai falar sobre os resultados abençoadores da justificação. Quais são os resultados? Primeira coisa, paz com Deus. Quem tem Jesus, querido, tem paz. No dia que você aceita Jesus, você passa a ter paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Isaías vai nos falar a respeito disso. Então, se na tua casa tem muita briga, se na tua casa está tendo muita contenda, deixai-me por bondade vos dizer, é porque está faltando Jesus na tua casa. Porque quem tem Jesus tem paz. Quem tem dentro da sua casa a palavra de Deus, e nela você medita, na sua casa você ora, Jesus está no centro. Então tenha certeza, você vai ter paz com Deus. E a Bíblia vai nos dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12 e 14. Você precisa ter isto na sua mente. Quer ver um outro benefício aí, abençoador da justificação? Está no 2.2, onde vai dizer que a alegria produzida pelo Espírito Santo, o Romanos 5 no capítulo 5 e o verso de número 2,
Esse texto aqui de Romanos, ele vai relatar a respeito da justificação desfrutada na alegria, na esperança em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. A alegria, a nossa alegria, ela vem de uma esperança. A esperança através de quem? A esperança através de Cristo Jesus. É o outro benefício que nós vamos receber. É a alegria pelo Espírito Santo. É por isso que, lembra lá Davi, ele está dizendo, olha, renova em mim o Espírito reto, traz e devolve para mim a alegria da minha salvação. Aleluia! Alegria que provém do Espírito. Davi havia perdido. O homem não pode perder a alegria da sua salvação. No 2.3, terminando aqui, já fechando, a esperança é um outro benefício. Nós estamos falando aqui do benefício aqui da justificação. O terceiro benefício está aqui no 2.3, a esperança, que é a âncora da nossa alma. Se você percebeu, em Hebreus, no capítulo de número 8, verso 18 a 25, ele vai falar que a esperança ela é a âncora do cristão. E aqui, queridos, eu abro um parêntese e finalizo aqui. A esperança é algo importante, porque a esperança, ela, tipologicamente, está contida na pessoa bendita de Cristo. Então, seria correto dizer que Jesus é a nossa esperança. Quem tem Jesus precisa ter esperança. O crente jamais perde a sua esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Você até pode dizer que a nossa esperança, há 2000 anos atrás, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou para nunca mais morrer. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Falando de esperança, eu me lembro aqui de Albert Schweitzer, um dos ganhadores do prêmio Nobel, e ele falava nos idos ali de 1962, mais ou menos, não me recordo bem a data, muito tempo que li sobre isso daí, mas algumas frases dele eu gosto muito. E quando ele fala, por exemplo, aqui sobre a morte, ele vai fazer uma alusão muito interessante. Albert Schweitzer, ele vai dizer da seguinte forma, e eu concordo muito aqui com o que ele fala a respeito dessa esperança. Ele vai nos dizer da seguinte forma, que a esperança ou a tragédia não é quando alguém morre, a tragédia é quando morre aquilo que morre dentro do homem, estando ele ainda vivo. Ou seja, a maior fatalidade. A morte não é a maior tragédia, nem a maior fatalidade que pode acontecer na vida do homem. A maior fatalidade é quando o homem deixa morrer dentro de si algo tão importante como a esperança, estando ainda ele vivo. Quer dizer, você pode estar vivo, mas você estará morto se você não tiver esperança. Você pode estar vivo, mas estará morto se você não tiver a Jesus. E depois desta vida, se você não tiver esperança no ápice de toda a devassidão humana, um dia te prepares para encontrar com o Senhor teu Deus, e pode ser que será lá no juízo final. Então a palavra que nós queremos trazer agora para você, o plano de Deus para o homem reside na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós apresentamos Jesus nesta oportunidade para você. Dele, por ele, para ele provém a nossa salvação. No capítulo 3 ele vai falar sobre a santificação, a bênção da santificação. Não vamos ter tempo aqui de conjecturar sobre pormenores aqui, já estamos atrasados no limite do nosso horário. Nós falamos esse tempo todo aqui ininterruptamente para trazer esta palavra, essa mensagem de Deus ao seu coração. Estamos finalizando. Muito obrigado a todos que nos ouviram, estiveram pacientemente nos ouvindo aqui na Rádio Paz FM 89,9. A Rádio da Família, uma transmissora da Rio Bonito de Comunicação. Grande abraço a todos, pastor Eurípides Venâncio aqui, deixando um abraço a todos os nossos amigos e irmãos que nos ouvem agora pela rádio, que nos ouvem também agora pelo Face. Grande abraço, até a próxima sexta-feira. Estaremos aqui dando continuidade às pré-aulas da nossa EBD Betel. Grande abraço a todos.